O mundo não é como querem fazer você acreditar. Assassinatos de Hugo Chávez, Enéas Carneiro, Clodovil Hernandes, vítimas da conspiração global. É um sistema que tem aprisionado pessoas e coisas, as teias bem construídas. As suas tarefas são escondidas e não publicadas. Os seus erros são enterrados, e não divulgados. Os desacordos são silenciados, não orientados. Nenhuma despesa é questionada, nenhum segredo é revelado. John Kennedy. John Kennedy foi assassinado no dia 22 de novembro de 1963, dias depois de revelar que os EUA eram governados por sociedades secretas e que seu governo não faria acordos ou seria governado por estas organizações secretas. Kennedy tentou alertar as pessoas sobre o sistema e foi assassinado. Marilyn Monroe, com quem Kennedy teve um romance, também sabia das sociedades secretas e foi eliminada dias depois. 5 de março de 2003 é anunciado ao mundo a morte do líder revolucionário Hugo Rafael Chávez Frias, fundador do socialismo na Venezuela. Chávez denunciava que não havia democracia em um mundo controlado por um sistema mundial que não era inclusivo. O que vivemos nesse planeta é uma ditadura imperial, disse Chávez em um discurso na ONU. Não era segredo que Chávez sempre denunciou a existência das sociedades secretas. Hugo Chávez nunca teve medo de se pronunciar contrário a muitas opiniões e decisões mundiais lideradas por uma elite global. Sua postura contrária a esta ordem mundial conspiradora fatalmente o transformou em um inimigo da elite corrupta encabeçada por David Rockefeller e pela monarquia dos Rothschilds. Chávez fazia parte de um bloco comunista com a China e não compactuava com o socialismo fabiano difundido no mundo ocidental e europeu. Era um radical de esquerda com ideias revolucionárias e impactantes. Hugo Chávez chegou ao poder em 1999, mas em 2002 um golpe político tirou do poder por 2 dias. Hugo Chávez acusava o EUA governado pelo socialista fabiano Barack Obama de serem os verdadeiros responsáveis pelo golpe. Obama chegou ao poder pelo Partido Democrata Americano, partido de esquerda social-democrata, financiado pelos globalistas George Soros, David Rockefeller e o barão Jacob Rothschild, os mesmos agentes que financiam o PSDB de Fernando Henrique Cardoso, o Diálogo Interamericano e o socialismo fabiano. Logo depois que Chávez recuperou o poder, ele mudou a Constituição venezuelana, criou mais impostos e desapropriou empresas privadas. Aumentou a receita do governo e tinha o petróleo como a maior fonte de renda em seu governo. Dias depois do golpe, Chávez rompeu relações com a Colômbia, após ser acusado de ter permitido guerrilheiros das Farc em seu país. Na ocasião, Chávez chamou o presidente colombiano de mentiroso, nocivo e manipulador e finalizou: passarás para a história como um triste peão do Império Americano. Chávez também chamou o ex-presidente espanhol José Aznar de fascista durante uma Assembleia Geral da ONU em 2002. Na mesma Assembleia da ONU, Chávez disse que o ex-presidente americano George Bush era o diabo em pessoa e concluiu: o diabo veio aqui ontem, bem aqui, e hoje ainda sinto o cheiro de enxofre. Bush é um integrante do Clube de Bilderberg, membro da seita Illuminati, do Clube dos 300 liderados pela Rainha Elizabeth da Inglaterra e um membro associado das 13 famílias mais poderosas do mundo. Apesar de ser membro do Partido Republicano, Bush se alinha com ideias globalistas dos Rockefellers e atua poderosamente com suas influências dentro das organizações secretas. Um satanista que adora o diabo e faz acordos com a besta, segundo os próprios americanos. Chávez estava atacando um sistema global e seus agentes sem perceber que estava cavando a própria sepultura. Chávez foi um dos primeiros a denunciar mundialmente o projeto ARP. Trata-se de um projeto com armas sísmicas que, através de ondas de rádio, interferem em mudanças climáticas, provocam alterações de humor na mente humana e provocam terremotos, maremotos e tsunamis. Chávez acusou em rede internacional os EUA de estarem brincando de Deus ao provocarem um desastroso terremoto no Haiti com sua arma tectônica. Mas Chávez foi mais longe ainda, e disse que o terremoto no Haiti teria sido apenas um teste para os EUA destruir e dominar o Irã. O projeto ARP é financiado por David Rockefeller e foi desenvolvido no início do governo de George W. Bush Jr., passando por Bill Clinton, e sendo largamente usado no governo de Obama. A CIA diz que os Rockefellers estariam também por trás do tsunami no Japão, que tinha o intuito de quebrar a espinha econômica no país para David Rockefeller tirar proveito daquela catástrofe. Rockefeller tem vários negócios e investimentos no Japão e suas empresas ganharam muito dinheiro com a tragédia japonesa. Mas as maldades da grande besta não param por aí. Rapidamente as denúncias de Chávez foram se espelhando pelo mundo e despertado interesses da imprensa internacional. Chávez parecia não temer a encrenca em que estava se metendo. Em contrapartida, Chávez ameaçou Bush de cortar o fornecimento do petróleo venezuelano para os EUA. Eles compram nosso petróleo barato para alimentar suas empresas e cortam impostos dos ricos para taxar os pobres americanos. Esse governo dos EUA gasta dinheiro para invadir países como Iraque e Afeganistão e agora ameaça fazer o mesmo com o Irã e com a Venezuela para ter nosso petróleo, disse Chávez. Aaron Russo é um cineasta e político americano que manteve uma certa amizade com Nicholas Rockefeller, membro da dinastia de David Rockefeller. Esta relação de amizade foi, no entanto, rompida pelo próprio Aaron depois que este ficou aterrorizado ao tomar conhecimento dos planos e das ambições dos Rockefellers. Aaron revelou o que sabia a um amigo e este gravou a conversa que vazou em toda a mídia americana. O próprio Aaron confirmou em um programa de TV que a gravação era verdadeira. O teor da conversa entre Aaron e Nicholas Rockefeller segue abaixo. Um dia destes recebi um telefonema de um advogado que eu conhecia e ele me perguntou se eu queria conhecer um dos Rockefellers. Eu respondi que sim, claro, que eu adoraria. Fui apresentado a Nicholas e nos tornamos amigos. Ele começou a me informar sobre diversas coisas. Em uma noite, uns dias antes do 11 de setembro, ele me disse: vai haver um acontecimento, Aaron, e depois deste acontecimento nós vamos para o Afeganistão para colocarmos oleodutos no Mar Cáspio, depois iremos para cima do petróleo iraquiano e estabeleceremos uma base no Oriente Médio, depois vamos para a Venezuela para nos livrar do Chávez, e continuou: você verá pessoas entrando dentro de cavernas à procura de pessoas que nunca irão encontrar. Nicholas ria sobre esta imaginária guerra ao terror, quando não há nenhum
inimigo real. Ele estava falando como travar esta guerra ao terror e nunca ganhá-la. Isso porque será uma guerra eterna para que se possa apenas tirar a vida e a liberdade das pessoas. Eu então disse a Nicholas, mas como vão convencer as pessoas de que esta guerra é real? E ele me respondeu, através da mídia. A mídia consegue fazer que tudo pareça real. Você sabe, é só continuar falando sobre as coisas e ficar repetindo-as várias vezes, até que as pessoas comecem a acreditar. Aaron parecia aterrorizado e disse ao amigo, você sabe, eles criaram a Reserva Federal em 1913, através das mentiras. Criaram o 11 de setembro, através de outra mentira. Estamos travando uma guerra do terror por causa do 11 de setembro e de repente já estamos no Iraque, que foi outra mentira, e agora eles querem ir para o Irã. Uma coisa leva a outra, que leva a outra e assim por diante. Então eu perguntei ao Nicholas, mas por que querem fazer isso? Para que fazer isso tudo? Vocês já têm todo o dinheiro do mundo, têm todo o poder, vocês estão só espalhando sofrimento. Isso não é algo bom. Nicholas me respondeu ameaçador, porque se importa com as pessoas. Cuide de si próprio e toma conta de sua família. Então eu lhe perguntei, e qual o objetivo final disso? E ele me respondeu, o principal é chipar todas as pessoas do mundo com um feed, e ter todo o dinheiro transacionado através do chip e fazer tudo através desses chips. Assim, se alguém quiser protestar sobre alguma coisa ou violar nossos interesses, apenas os desligamos. Depois de revelar a trama diabólica do Illuminati Nicholas Rockefeller, Aaron Russo morreu de câncer. Um câncer misteriosamente diagnosticado e contraído semanas após o 11 de setembro. Era o mesmo tipo de câncer que foi diagnosticado em Hugo Chávez. Vale lembrar que o Dr. Enéas Carneiro, médico e político brasileiro que denunciava os Rockefellers, Jorge Soros e FHC de estarem por trás das decisões políticas no Brasil, também contraiu câncer de forma misteriosa e morreu em pouco tempo e após uma dosagem violenta de radiação dada de forma errada por uma enfermeira que simplesmente desapareceu. Com o fatídico 11 de setembro, as duas primeiras metas já teriam sido cumpridas pelos Rockefellers, mas ainda faltava Chávez. Os Rockefeller estavam de olho no petróleo venezuelano. Chávez era uma pedra no caminho do globalista. O câncer de Chávez o matou, mas antes de morrer Chávez soube que Cristina Kirchner da Argentina também estava com câncer. Chávez foi então à TV dizer que os americanos criaram uma tecnologia secreta para induzir a doença nos líderes latinos. Chávez afirmou que haviam 5 líderes latinos com câncer e que isso era muito estranho, contrariando até mesmo as leis da probabilidade. Aaron Russo também havia denunciado que seu câncer teria sido infectado no ZEUA por alguma tecnologia secreta. Enéas não fumava, não bebia, tinha uma dieta saudável e como médico, cuidava de sua saúde. O que o levou a ter um câncer repentino? Seria algum tipo de veneno? Alguma arma secreta como denunciou Chávez, Fernando Lugo do Paraguai, Lula, Cristina Kirchner, Dilma Rousseff e Chávez, todos diagnosticados com câncer. Seria casualidade. E o câncer de Pedro Collor de Mello, irmão de Collor, que no período do impeachment do irmão, teve seu tumor cerebral acelerado e que repentinamente, morreu durante a intrigante farsa da esquerda liderada por FHC para destituir Collor do poder. O projeto ARP consegue alterar as ondas cerebrais de indivíduos e influir no caráter e no humor das pessoas. Teria também o projeto ARP, tecnologia para alterar as células humanas. Clodovil Hernandes era um apresentador de TV, estilista famoso no meio da elite brasileira que se tornou político por convicção. Clodovil não tinha papas na língua e dizia o que lhe vinha à cabeça. Clodovil era contra o sistema e denunciava urnas eletrônicas de FHC como uma fraude para manter uma pequena elite de políticos e partidos de esquerda no poder. Disse ainda que o PSDB era bancado pelos globalistas Rockefeller e por Jorge Soros. Clodovil também alertou a imprensa de que as privatizações eram um golpe da elite global comandada pelo senhor Jorge Soros para controlar o Brasil. Clodovil era um político conservador e filiado ao Partido Trabalhista Cristão. Era um político atuante e crítico do sistema político brasileiro, ao qual definia como corrupto e seletivo. Sobre o atentado de 11 de setembro, Clodovil disse que não havia nenhum judeu e nenhum americano nas Torres Gêmeas e que o atentado terrorista era obra da elite global para poder ambicionar o petróleo. Dizia ainda que a nova ordem mundial já operava no Brasil através de Fernando Henrique Cardoso. Clodovil também teve um câncer maligno e foi encontrado morto em sua residência em Brasília, vítima, segundo o relatório legista, de um AVC. Mas o mais estranho foi a informação dada por outro legista de que havia um afundamento craniano provocado por uma forte pancada na cabeça de Clodovil. Disseram na época que Clodovil havia caído da cama e batido a cabeça no chão antes de morrer. No entanto, Clodovil foi encontrado em cima de um tapete macio e sua cama tinha apenas 18 centímetros de altura, o que não seria suficiente para provocar o afundamento craniano. Clodovil foi assassinado. Lula, Dilma, Chávez, Fernando Lugo e Cristina Kirchner são representantes da esquerda radical ligados ao movimento eurasiano russo e China, e não ao movimento globalista de Jorge Soros, dono do PSDB de Fernando Henrique Cardoso e testa de ferro de Rockefeller e dos Rothschilds. Nenhum dos tucanos tiveram câncer ou foram assassinados pelos globalistas. A morte de Sérgio Guerra do PSDB, ex-terrorista e parceiro de FHC nos anos 60, foi causada por uma bactéria instalada no aparelho de ar-condicionado de seu gabinete. Guerra foi tesoureiro da campanha de FHC e responsável pelo caixa 2 do partido que bancava as contas particulares de FHC e que deu origem ao Mensalão Tucano. Nas investigações do Mensalão Tucano, Guerra estava rolado como testemunha em uma CPI e teria procurado FHC bastante nervoso com a possibilidade de ser preso. Guerra teria ameaçado contra tudo o que sabia caso fosse preso pela PF. Morreu 12 dias depois. Todos que se levantam contra o crime organizado tucano e suas intenções globalistas são assassinados. Lula só não morreu ainda porque é usado pelos globalistas e principalmente por FHC. Lula não passa de um ladrão medíocre, um assassino despreparado que roubou milhões de dólares do país e deixou um rastro imenso de provas, inclusive nos assassinatos de Celso Daniel e Toninho do PT. Não é como a turma tucana que não deixa de
letais em seus crimes. No entanto, PSDB e PT são duas quadrilhas perigosas, uma governada pelos globalistas e a outra pelo movimento eurasiano. O Brasil corre sérios perigos nas mãos destes bandidos assassinos e destas duas quadrilhas, signatárias das forças externas que cobiçam o controle de uma nova ordem mundial e a escravidão da raça humana. Fica aqui o alerta.